Olá pessoal, meu nome é Luciano Oliveira, sou advogado. Estou aqui para falar sobre um crime cujo assunto ele é muito polêmico. Esse crime é o aborto. O crime de aborto ele protege então a vida intrauterina. O aborto então é a interrupção da gravidez que se consuma com a morte do feto. O direito penal não se preocupa com o aborto natural, é aquele que acontece com a circunstância fisiológica, e com o aborto culposo, onde a gestante ela não tem a intenção no caso de realizá-lo. Vale destacar que o direito penal ele só pune o aborto quando ele é doloso, ou seja, quando tem aquela intenção, a gestante ela tem a vontade, tem o desejo de retirar o feto de si. No caso, temos 3 dispositivos diferentes que falam então sobre esse crime. O primeiro é o artigo 124 do Código Penal, conhecido como autoaborto. É feito pela gestante em si mesmo, ou seja, sem ajuda de terceiros ou de outra pessoa de fora. A segunda modalidade está no artigo 125 do Código Penal, é o aborto mais grave, conhecido como o aborto provocado sem o consentimento da gestante. Um exemplo forte desse tipo de aborto é quando a gestante ela sofre uma agressão física, Digamos que o agressor ele pegue um pedaço de madeira e acerte na barriga, e devido a essa pancada ela vem a ter o sangramento. Do sangramento vem a expelir o feto. Então essa é a modalidade mais gravosa. O artigo, a terceira hipótese está no artigo 126. Esse é o aborto provocado então com o consentimento da gestante. Um exemplo forte para a realização desse aborto está quando a gestante ela se dirige a uma clínica médica. Chegando lá, o médico ele vai realizar essa retirada do feto com o consentimento da vítima, e assim provocando o aborto. Pessoal, agora vamos falar então de uma questão de interesse assim, de interesse maior, que é onde a própria lei ela autoriza, ou seja, ela permite que a gestante venha a fazer esse aborto de forma que não cometa o crime. Acontece em 2 modalidades apenas. A primeira é quando há o risco de morte da gestante, e a segunda é quando a gravidez ela é resultante de um estupro. Quero chamar aqui a atenção de todos para o caso do anencéfalo. Ocorre quando então o feto não tem então nenhum tipo de formação neural. Esse feto ele é um natimorto. O STF ele julgou a DPF de número 54, criando assim uma jurisprudência que autoriza essa modalidade de aborto. Para os ministros ali do STF, esse aborto poderá então ser feito sem a existência de crime, ou seja, se o feto ele for detectado pelos médicos que que não tem nenhuma formação neural, então no caso a gestante ela pode sim decidir pela realização do aborto, que não será crime. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal, que considera como uma questão então atípica, pois não está na lei. Não é a lei que diz que isso não é um crime, mas sim a jurisprudência, ou seja, o entendimento que foi formulado pelo STF. Então, gente, só para finalizar,
o aborto ele é um crime então doloso contra a vida e, portanto, qualquer uma das três hipóteses, né, do artigo 124, do artigo 125 e do artigo 126 do Código Penal são julgados então pelo Tribunal do Júri. Eu quero deixar aqui, né, meu forte abraço, né, para todos, que todos venham ter uma compreensão sobre esse crime que é o aborto.